O projeto chama Treino na Laje. Ele é pensado pela atriz e professora de yoga, a Sofia Bisiliati. Ela que é a grande cabeça do projeto. O projeto começou numa laje, no Capão Redondo. E hoje em dia, ele, acho que, se não me engano, tem 12 lajes espalhadas pelas periferias de São Paulo. Na laje mesmo, né? Era numa laje mesmo. E aí, enfim, a Sofia é uma professora de yoga. Ela começou dando só aula de yoga e ela foi chamando pessoas para cada um levar o que tem a oferecer. E eu fui dar aula de dança. Porque, além de atriz, eu sou bailarina e sou coreógrafa. E eu vivi na dança, eu mesma, uma coisa que era... Eu queria muito ser uma bailarina profissional. Mas... eu achava muito aprisionador. Eu achava que para ser uma boa dançarina tinha que ter uma técnica, eu tinha que ter um corpo específico. E eu fui me afastando e entendendo que a dança para mim era só um hobby. E depois, quando eu já me fui formada atriz, comecei a usar a dança muito na minha atuação, entendi que a dança é um movimento, o seu corpo em movimento. Muita gente acha que não sabe dançar, mas todo mundo sabe dançar. Ah, eu não sei não. Sabe? É porque a forma como a gente aprende, eu acho que é um pouco aprisionadora. Que Entendi. é como se você tivesse que chegar a um objetivo. Tem um professor e o seu objetivo é fazer igual ao professor. Não, hoje eu vejo as danças no TikTok e falo, gente, como essas pessoas dançam Mas bem. eu vou te falar que eu também tenho dificuldade de fazer a dança do TikTok. É uma linguagem nova pra mim também. Tem isso, você entender qual tipo de dança cabe pra você. E aí eu comecei a dar aula, mesmo no meu estúdio, de uma aula de dança muito mais voltada pra gente conhecer o nosso próprio corpo. E através disso, eu fazia um grupo de mulheres, né, para mulheres, pra gente trabalhar a nossa autoestima e a relação da nossa sexualidade, da nossa autoestima com o nosso próprio corpo e não o nosso corpo em relação ao outro. Porque às vezes a gente dança pensando no que o outro tá vendo. E quando a gente dança e movimenta o nosso corpo pensando em como eu me sinto bem, como eu me sinto feliz, é muito mais gostoso. E fora, assim, amar o seu corpo é amar o seu corpo que se mexe, não a forma dele. Se ele é gordo, se ele é magro, tipo, né? se você tem alguma deficiência, qualquer tipo de corpo que se movimenta, ele te faz bem, né? E aí eu comecei a pensar uma aula voltada para isso, assim, a gente trabalhava exercícios e eu ia cada um respeitando a sua forma física. Aí eu, por exemplo, ensino uma coreografia, mas cada um vai achar o seu caminho de executar aquela coreografia. Não quero que você faça igual a mim. Tá. Não quero. Se para você é mais fácil fazer para a esquerda, faz para a esquerda. Se você prefere fazer com a direita, faz com a direita. É como for gostoso para você. E isso eu ia muito para um lugar de coreografias que trabalham a sensualidade. Porque existe uma coisa também, né, que as mulheres são muito oprimidas na sua sexualidade por medo de assédio, por medo de violência, por medo de julgamento. Então, quando a gente unia só mulheres, existia uma liberdade para movimentar o corpo e se sentir desejada. Não significa você estar dançando para um homem ou uma outra mulher te querer. E sim, nossa, quando eu danço e meu movimento, eu fico com um tesão. E era sobre isso. E essas aulas que acontecem, né? Agora eu estou um pouco afastada, mas pretendo voltar o quanto antes no projeto Treino na Laje, com mulheres que pouco têm acesso a encontro com várias outras mulheres. Porque são donas de casa, que têm uma família para cuidar, trabalha durante o dia, chega em casa, tem que fazer comida, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido. E pouco tem encontro com outras mulheres. E quando elas se encontram e vêm uma e a outra dançando, fazem amizade, se divertem, elas se fortificam. Rola uma libertação também, né? De ela começar a pensar de que ela não é só essa rotina dela, né? Ela tem que cuidar, tipo, se fazer feliz, né? Muitas mulheres não sabem nem do que elas gostam. Porque elas acreditam que cuidar da casa, cuidar do filho, fazer bem pro marido, é o que ela deve fazer. Se ela consegue fazer essas tarefas, ela já tá de bom tamanho. Mas se você
para pra pensar, mas o que eu gosto? O que eu gosto de comer? Muitas mulheres não têm tempo de parar pra pensar nisso. Para nisso, né? Porque o homem trabalha e aí ele chega em casa, ele quer ver o jornal dele, ele quer comer a comida que ele gosta, ele sabe do que ele gosta. Agora, a mulher passa o dia todo pensando em como agradar os outros. Sim. E ela não sabe muito como se agradar. E quando ela encontra com outras mulheres e fala sobre... Deve ser uma troca muito legal. Eu sinto que o encontro é até mais importante que a aula de dança. A aula de dança é uma desculpa... É o meio para elas estarem ali. Pra gente estar ali. E porque, por exemplo, também dançar, né? Você pode ir pra uma festa dançar. Mas quando você vai pra uma festa dançar, tem outras pessoas te olhando. Sim. E aí você já... Ah, não, tem que fazer bonito. Tem que fazer bonito. Não posso fazer de qualquer jeito. Mas se você vai pra uma aula que tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo lá pra se divertir... A nossa, assim, é pra fazer qualquer coisa. É só pra se divertir. Que legal. Só pra se divertir. Que barato. E como que a gente conhece quem quiser conhecer o projeto? Tem algum site, algum lugar pra gente Tem dar o uma olhada? site www.treinonalaje.com.br e tem o Instagram, Treino na Laje. Ah, que legal. Inclusive, lá tem Vou acionar lá. Tem o Pix para quem... Porque o Treino na Laje não tem nenhum apoio de... todos os participantes são voluntários. E a gente conta com doações, porque, por exemplo, a gente tem, né, gastos de gasolina, de carro. A gente, além das aulas, a Sofia e os próprios alunos do projeto promovem o café da tarde com moradores de rua, lá na Cracolândia. Algumas padarias e alguns parceiros oferecem comida, a gente prepara o café e leva lá em alguns pontos da Cracolândia uma mesa e monta um café da tarde e come junto com as pessoas em situação de rua. Que também a gente acredita que... É o que eu estava falando sobre o humor, né? Sobre o riso. Essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, quando você... É uma redução de dano. Quando você leva afeto, carinho. Assim. A Sofia, por exemplo, ela faz questão do chocolate quente. De levar, porque ela fala... A pessoa que está na rua tomar um chocolate quente, assim, a comida que desce fazendo um carinho, isso é muito importante para aquela pessoa ter a força para ir saindo. Não que, né, você vai salvar a vida da pessoa levando um pão e um café, mas se cada um conseguir injetar um mínimo de olhar e cuidado para aquelas pessoas, elas conseguem voltar a se ver, a se humanizar, né? E tomar uma força para conseguir se movimentar.